falar de cura nesta noite. Louvado seja Deus. Pode ser uma cura material, mas pode também ser uma cura espiritual. Talvez o seu espírito, talvez a sua alma nesta noite esteja enferma, esteja machucado, mas Ele vai nos dar a receita nesta noite. Livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Quando meu pastor Carlos falava aqui do povo que se ausentou da ceia, eu me lembrei, eu junto ao missionário, meu filho ele vem quase todos os dias almoçar em casa. E às vezes nós levantamos cedo, meu pastor, corremos, preparamos o almoço, aí em cima da hora ele liga: mãe, não vou almoçar hoje. Eu fico chateado, ela fica chateada, por quê? Porque nós corremos, preparamos o almoço, preparamos a ceia, e o meu Deus convidou muitos, meu pastor, para estar no jantar de hoje. Preparou a mesa, preparou os elementos na mesa, e na última hora os filhos não vêm para o jantar. Se eu fico chateado, imagine o meu Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Amém, irmãos, acharam? Vou tomar mais tempo. Na minha Bíblia o título diz: Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Somente esse versículo, amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar. Se quiser glorificar, se quiser aplaudir ao Senhor, sinta-se à vontade, porque hoje toda a glória, toda a honra e toda a majestade é para o Senhor. Louvado e glorificado seja Deus, Rei da glória. O rei Ezequias, quando ele recebeu esta profecia, quando ele recebeu esta notícia do profeta Isaías, primeira coisa que ele fez, meu pastor, correu para o seu quarto, virou o seu rosto para a parede, começou a chorar, começou a orar ao Senhor. Ele disse algumas palavras para Deus. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Versículo 3, o rei Ezequias disse assim para o Senhor: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então o rei Ezequias, ele trouxe à memória de Deus algumas coisas boas que ele havia feito. Então quando eu meditava nessa palavra, o pastor, o Senhor colocou no meu coração dizendo: esse homem, ele tinha crédito comigo. Aí ele pergunta para mim e para você nesta noite: como está o seu crédito? Como está a sua poupança com o Senhor? Nós nos preocupamos tanto quando os nossos celulares ficam sem crédito. Corremos, agora está mais fácil, né? Agora é tudo online, vai lá no aplicativo do banco, já põe crédito. Mas há uns tempos atrás você tinha que correr lá na banca de jornal, tinha que correr no mercado para colocar crédito no celular. Quando acaba a internet, fica todo mundo preocupado. E os créditos com Deus, como é que está? O rei Ezequias, ele tinha crédito com o Senhor. Lá no capítulo de número 18 do mesmo livro, quando o rei Ezequias foi coroado como rei, quando ele tomou o trono de seu pai por sucessão, diz assim no capítulo 18: sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar,
e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. O rei Ezequias, quando ele assumiu o reinado, ele viu que os seus pais eram idólatras no passado. Os pais do rei Ezequias adoravam outros deuses, adoravam estátuas, adoravam a serpente que o próprio Moisés fez para o povo adorar. E a primeira coisa que ele fez foi começar a derrubar a idolatria do reino de seus pais. E ele começou a ganhar crédito com o Senhor. Ele restabeleceu dentro do reinado o culto ao Senhor. Muitas vezes é necessário você, dentro do seu lar, quebrar alguns postes ídolos. Muitas vezes dentro do seu lar é necessário você derrubar algumas estátuas de adoração. Mas pastor, eu não tenho santo em casa, eu não tenho estátua. Mas tem algumas coisas que nós adoramos e não nos damos conta. Tem algumas coisas que nós adoramos, que nós nos prostramos e não nos damos conta que estamos adorando a outros deuses. Eu não vou dizer aqui para você quebrar isso, para você quebrar aquilo, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar algumas coisas que você precisa tirar de dentro do seu reinado, para que você venha ter crédito com o Senhor. Um presente, uma lembrança que você tem guardada, um negócio que aquela pessoa que morreu já, os ossos já estão lá secos, mas você guarda aquela lembrança daquela pessoa que morreu. Hoje é até pouco comum, mas antigamente no cemitério, nos velórios, entregava aquele cartãozinho com a foto do morto, com algumas palavras, e tem pessoas, meu pastor, que ainda guardam isso. Morreu? Deixe o Senhor cuidar dos mortos, é o que diz a palavra. Deixe Deus cuidar dos mortos. Jogue algumas coisas fora, tire algumas idolatrias de dentro da sua casa, restabeleça dentro do seu reino o culto ao Senhor, ele diz. A palavra corta primeiramente aqui para o altar. Restabelecer o culto ao Senhor dentro do reinado. Culto no lar. Precisamos dar um pontapé nisso, não, pastor? Começar. Porque é dentro do lar, é dentro do culto nos lares, que as almas são atraídas para a igreja. Porque o evangelismo em si, hoje em dia, ele tem eficácia? Tem, mas a eficácia do evangelismo na rua, ela está diminuindo a cada dia. Porque onde você vai, tem um crente entregando um folheto. Mas dentro do lar é diferente. Porque poucos querem entrar dentro de um lar para pegar uma guerra que não é sua, para entrar numa batalha que não é sua. Mas nós temos que começar a abraçar essas batalhas. Temos que nos revestir, nos preparar para começarmos a entrar na guerra do nosso irmão. Porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram.
Primeiro nós vamos hoje no mar batalhar, guerrear. Mas amanhã nós iremos num culto de ação de graça. Choraremos e nos alegraremos. Louvado seja Deus. Então restabeleça o culto ao Senhor dentro do seu reinado, dentro do seu lar, no meio da sua família, no meio da sua parentela. Mas pastor, a minha família não gosta. A família do rei Ezequias também não gostava. Eram todos idólatras. Adoravam outros deuses, adoravam estátuas, queimavam incenso. Mas ele restabeleceu o culto. Louvado seja Deus, Rei da Glória. Para que você comece a ter crédito com Deus. Eu posso imaginar o profeta Isaías sendo mensageiro, o porta-voz de Deus dizendo para o rei: arruma a sua casa, porque certamente você morrerá. E o temor de dizer para alguém: meu pastor, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Mas no momento que você levantou a sua mãozinha, entregou a sua vida ao Senhor, você se alistou no exército dele. Você se colocou como profeta, se colocou como atalaia. Então quando ele usar os seus lábios para dizer a alguém: põe a tua casa em ordem, não tenha medo, porque ele se responsabiliza. Glória a Deus, aleluia. O rei poderia ter ali mandado prender o profeta Isaías, poderia ter mandado matar o profeta Isaías, mas ele conhecia ao Deus a quem ele servia. Glorificado seja Deus. E quando Isaías saiu do palácio do rei Ezequias, diz a Bíblia que o rei Ezequias voltou o seu rosto para a parede, começou a chorar e começou a orar a Deus. Jeremias capítulo de número 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Livro de Lucas capítulo de número 1, versículo de número 37: há algo impossível para Deus? O Senhor Jesus, ele disse: tudo o que pedirdes em meu nome ao meu Pai, eu vos farei. Glória a Deus, aleluia. Qual a sua dificuldade? Aleluia. Qual a sua luta? Qual a sua enfermidade nesta noite? Como está a sua alma? Como é que está o seu espírito? Talvez diante de se assentar na mesa, você tenha um tempo para nesta noite espiritualmente virar o seu rosto para a parede, chorar para o Senhor, clamar a Ele pela misericórdia, que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Se o Senhor não tivesse misericórdia do rei Ezequias, se o rei Ezequias não tivesse crédito com o Senhor, certamente ele teria morrido. Como anda a sua poupança com o Senhor? Quanto de crédito você tem com Deus? O pastor fez a leitura inicial do paralítico no tanque de Betesda. Foram 38 anos esperando o milagre. Será que ele tinha pouco crédito? Porque ele não esperava o Senhor Jesus, ele não esperava Deus, ele esperava um anjo movimentar as águas. Então a fé dele em Deus estava pouca. Ele esperava o anjo. Não é o anjo que faz o milagre. Quem faz o milagre é o Senhor. No momento em que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele não precisou esperar o anjo, não precisava esperar ninguém colocá-lo dentro do tanque. O Senhor Jesus olhou para ele: toma a tua cama e anda. Mas ele teve que esperar 38 anos. O rei Ezequias foram alguns minutos, talvez algumas poucas horas, porque o profeta Isaías acabou de sair do palácio. Enquanto o rei orava, Deus mandou o profeta Isaías voltar. Ele saiu do quarto do rei, estava no meio do pátio e teve que voltar.
Então quer dizer que o crédito do rei Ezequias estava alto com o Senhor, porque ele acabou a oração, Deus mandou voltar. Glorificado seja Deus. Como está o nosso crédito com o Senhor? Como está o seu crédito com Deus? É você que tem que perguntar a você. Você que tem que entrar no aplicativo do Senhor Jesus, consultar lá o seu saldo e ver como é que anda. Tem dias que o nosso saldo com Deus, meu pastor, está negativo, está no vermelho. Tem dias que estamos devendo para Ele. Mas hoje é noite de começar, aleluias, a depositar na conta do Senhor. É noite de você começar a reavaliar a sua posição, o seu posicionamento diante de Deus e começar a buscar créditos com Ele. Mas pastor, como é que eu consigo créditos com Deus? A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. O Senhor Jesus, Ele disse que Ele teve fome e me desse de comer, tive sede, me desse de beber, tive frio, estive nu e você me agasalhou. Então você fazendo obras, você fazendo caridade, ajudando ao próximo, amando ao próximo, amando ao seu irmão, vivendo em comunhão